Aproveita e dá uma breve explicação do que seria uma MWM, essas mobilizações com movimento, para quem ainda não tem que ciência. ótimo. É importantíssimo. A mobilização com movimento movimento é esse acrônimo, né, onde a gente combina mobilização, ela é o artrocinemático, é o micromovimento, é o que está dentro, é o intracapsular, e ele é realizado de uma forma sustentada, são os glides, enquanto combina o movimento ativo por parte do paciente para desenvolver uma tarefa, e junto com esse movimento ativo, no final, tem que haver um overpressure, uma pressão final para consolidar o ganho. Né? Uma articulação sinovial normal, ela deve ter alguns pré-requisitos. Ela não pode ter desvios ou deflexões do seu eixo. Essa articulação ela tem que ter um baixo coeficiente de fricção, ela tem que ter um arco completo de movimento, mas se ela não tolerar uma pressão no final do arco, essa articulação não está normal. Então, a gente usa para consolidar o ganho, mas usa também para testar a irritabilidade. Comparando uma MWM com uma terapia manual puramente passiva, no quesito fomentar, por exemplo, a autonomia do paciente, qual das duas você vê vantagem? Aquela que o paciente consegue reproduzir, por exemplo, as sós depois? MWM possível? Sim, claro, porque você, dentro do conceito Mulligan, isso é uma outra coisa. O paciente é parte integrante, integral e fundamental do tratamento. E ele vai precisar replicar esse tratamento em casa. Então, o autotratamento é parte do nosso modelo. Perfeito. Do nosso modelo. São algumas diferenças, mas assim, dizer que uma é melhor que a outra, a melhor vai ser a que funciona para aquele paciente, né? Porque você pode chegar em situações, quando você usa mobilização com movimento, que talvez você não devesse usar contração muscular, uma situação clínica, por exemplo, porque quando você usa contração é algo compressivo. Sim. Talvez a articulação não tolere isso nesse momento. Mas o Mulligan é muito interessante, assim, por uma razão, né? Tem muitas histórias do Brian Mulligan e é um modelo de tratamento, talvez, dos mais honestos que a gente tem. Talvez pelo perfil do Brian, talvez pelo que a gente desenvolveu. Eu vou te contar uma história que é interessante. Havia na Austrália uma fisioterapeuta chamada Ruth Grant. Ela era, antes da Ju, uma das maiores expoentes em fisioterapia. E essa fisioterapeuta, o Brian estava dando um seminário e ela era muito científica. Não era a época das evidências ainda, mas ela era muito científica. E cri-cri. E ela foi lá e perguntou para o Brian, assim, o Brian estava demonstrando as técnicas de vertigem cervicogênica, que agora a gente chama tontura cervicogênica. E ela disse, Mr. Brian Mulligan, em quantos % dos casos funciona o seu modelo? Aí o Brian olhou para ela e falou, 100%, madame. Mas como? Você está me gozando? Nada funciona 100%? Não, madame, eu só utilizo o modelo onde ele funcionou, onde o paciente é um prego para o nosso martelo. Porque se ele não serve, não se aplica naquele momento, a gente não vai fazer os tratamentos. Isso é bem legal, acho que é uma coisa... E ele considerava isso, tu acredita, porque ser um prego pro martelo dele, por conta da avaliação prévia? Porque a avaliação ela é baseada na resposta sintomática. Perfeito. Então, você, nesse modelo, você vai até um... Não é que vai além, vai dentro do modelo biopsicossocial, mas você fundamenta uma prática centrada no paciente. Perfeito. Porque os modelos pegam muita coisa, mas às vezes a prática centrada no paciente serve para aquele paciente específico, naquele momento. Sim. Isso é bem interessante. Uma pergunta, porque nós vamos tocar nesse assunto depois. Em todo esse recorte de tempo que tu tá pontuando para nós, você viveu isso de forma aprofundada, estudou isso de forma extremamente aprofundada. O raciocínio, ele era puramente biomecânico? Difere um pouco do que as evidências mostram hoje, não da prática clínica, mas do que as evidências mostram no sentido de, desde a avaliação até o processo de tentar explicar um mecanismo do porquê a abordagem funciona. Você nota muitas diferenças nisso? Perfeito. Você viveu todas essas ondas da profissão, Palmiro. Exato. Então, isso é ótimo você ter perguntado. O contexto era biomecânico. Então, o que a gente tinha para fazer um recorte histórico, que é importante a situação? Sim. A gente tinha métodos neurofisiológicos. O Doman Delacato, o Rudd, Bobat. E com exceção do Cabot, que hoje é o PNF,
que atuava também em ortopedia, os métodos neurológicos trabalhavam para pacientes neurológicos, né? Os enfermos cerebrais e tudo. Então, e o modelo vigente da terapia ortopédica, dessas técnicas manuais, era baseado justamente na biomecânica. Então, eu acho que eu fiz uma vez, eu comentei isso uma vez, e eu vou falar aqui porque eu acho que é interessante fazer essa visão histórica. O que as pessoas precisam entender, a gente tem que colocar o contexto histórico, porque nós saímos, como profissão, de um trabalho que era assim, era fisioterapia baseada na prática. Era a experiência. Você era um cara que se destacou, as pessoas iam, e você não podia ser questionado. Essas pessoas não eram questionadas, né? Então, eram pessoas, assim, experientes, aquele professor, aquele catedrático, que ia te passando conhecimento baseado no que ele aprendeu. Que hoje são as piores palavras da medicina, in my experience, né? Mas era mais ou menos isso. Aí nós saímos, Léo, da teoria da fisioterapia baseada na prática, e ela foi para a fisioterapia baseada na teoria. E indo para a fisioterapia baseada na teoria, algumas pessoas, mentes brilhantes, e aí tinha Mackenzie, tem Brian Mulligan, tem Kaltenberg, tem Maitland, tem Sirix, tem vários outros, usaram elementos de ciência básica que tinham um certo grau de plausibilidade, eram plausíveis, tem que ser plausível para você começar a olhar, né? Se não é nem plausível, você já fala tal. E aí começaram a desenvolver modelos. E esses modelos encantavam as pessoas. Mas encantavam muito. Mas por que eles encantavam? Porque tinha uma plausibilidade. As fáscias são assim até hoje, né? Você vê aqueles modelos de fáscia, você vê microfotografia, te encanta. Mas você não sabe se o que você vai fazer vai alterar naquilo. Mas tá lá. O modelo encanta, né? Essa é a realidade. Sim. Então, a gente saiu desse... E aí foram vários modelos. O Kaltenberg, o do Mulligan, o Mackenzie, todos eles foram se crescendo, mas na base da terapia manual, a osteopatia tinha muita fundamentação biomecânica, porque era o que era o corrente da época. E a gente nadou em cima dessa maré durante muito tempo. Eles nadaram, viraram gurus, né? Éramos vários gurus, a guru terapia. Mas aí a gente saiu um pouco, não tanto, né? Alguns acham que a gente saiu muito, mas a gente ainda não saiu tanto, se olhar a prática. Saímos, então, da teoria baseada na prática, fomos para a fisioterapia baseada em teoria, e agora a gente entrou nas evidências. E quando entrou nas evidências, essas pessoas começaram a ser questionadas, os modelos começaram a questionar. Como você prova isso? O que você faz para me provar isso? E aí a terapia manual começou a sofrer ataques seríssimos e justificáveis. A gente foi vendo que o que a gente fazia era de curto efeito, que a gente produzia risco para pacientes em várias situações, com alguns acidentes vasculares, pós-manipulação, que a gente deixava o paciente, de certa forma, criando uma dependência, né? Aquele que agendava sempre uma consulta a cada mês. Então, que a gente tinha uma série de coisas que não eram justamente como a gente fazia. E esses ataques foram aumentando. E quando chegou em Glasgow, o congresso da Infompt, que foi lá o Bielowski, a gente vai falar do Bielowski, 2016, aí foi uma tragédia, porque aí o cume dos ataques aconteceu em Glasgow. Aí imagina, você vai num congresso de terapia manual da Infompt, a maior organização, e esse congresso você vai para falar, e todos estão falando mal de terapia manual não serve, terapia manual cria dependência, terapia manual tem efeitos transitórios, e começou, então, esses ataques, assim, de forma muito velada. O Brian estava nesse congresso, mas dali, toda ação gera uma reação, né? Aí surgiram algumas pessoas brilhantes, como o Chad Cook, por exemplo, que capitaneou um movimento contra a demonização da fisioterapia, da terapia manual. A Ju, vamos citar a Ju, então, também trouxe isso à tona. A Ina Diner fez um vídeo, não sei se você chegou a ver esse vídeo, senão eu vou te passar,
defendendo a terapia manual. Não assisti. Eu vou te mandar. Esse vídeo tá espetacular. É uma aula, assim, sensacional. Ela mostrando prós, contras e tal. Como a gente tinha que agir. Ela é da Irlanda, se eu não me engano. Irlanda ou Escócia.